Acesse o feed desse podcast no Spotify, que você encontra digitando mauramaral.com no campo de busca, e reparo algo curioso. Falo que produzo um projeto em fluxo de consciência, mas, em mais de um mês de programa, sequer me apresentei propriamente. O fato me leva a pensar que a minha consciência talvez seja um pouquinho antissocial. Pois então, aí vai. O meu nome, claro, não é surpresa alguma. O que eu fiz dele, de repente, pode ser. Sou o Mauro Amaral, comecei como publicitário porque precisava de um salário que me seria dado a partir de minha habilidade em produzir textos que faziam algum sentido para as agências de propaganda da era pré-internet. E, quando na internet tudo era mato, fui também arquiteto de informação, estrategista de conteúdo, gerente de conteúdo, e quando tudo mais parecia desmoronar ao meu redor, criei um blog para falar com colegas freelancers e, 5 anos depois, minha própria empresa. Em 2015, tentei pela primeira vez seguir em minha especialização acadêmica. Falhei. Em 2016 também. Em 2019, 20 anos depois de começar a criar títulos premiados aqui e acolá, resolvi empreender uma renovação pessoal e levar a sério o longo prazo que essa especialização exige de pessoas normais como eu. A novidade foi, claro, me considerar uma pessoa normal, que aceitaria ser perpassada pelos fluxos de coisas que acontecem por dentro, do lado, de fora e acima de todos nós, deixar-se ser levado pela mão e assim conseguir o que quer. Ao criar textos publicitários, deixei com que a agência me fizesse publicitário. Ao arquitetar sites, que o mundo digital me fizesse um profissional online. E ao aceitar academias, leituras e fichamentos infinitos, deixei que essa estrutura fizesse de mim um candidato ao mestrado. O que me levou a pensar no programa de hoje? Isso porque nessa de se deixar ser perpassado pelo mundo ao redor, uma das flechas mais certeiras foi conhecer o pensamento de Wilhelm Flusser. O filósofo tcheco que morou no Brasil por 30 anos e só recentemente foi redescoberto. Um cara que escrevia em 6 idiomas, traduzindo seus próprios livros e reescrevendo-os a cada edição. Um cara que ousou reescrever a história da cultura humana enquanto era gerente de produção em uma fábrica em São Paulo. E que, após ser reconhecido lá fora, dar aula em várias universidades, foi revisitar a sua cidade natal, que abandonou fugindo dos nazistas, sofreu um acidente de carro e morreu. Seu projeto, essa reescritura da cultura humana a partir principalmente de nossa relação com as imagens que produzimos e fazemos circular, é a base do que se chama filosofia especulativa, aquela que permite a quem tenta empreender algum tipo de pensamento e análise fazer uso de uma habilidade evitada por outras linhas de pensamento, a imaginação. Até por isso seus textos são simples, imaginativos, até mesmo leves. E não se enganem, tem uma complexidade acachapante. No projeto mauramaral.com, o podcast que todas as semanas invade os ouvidos da minha audiência com o fluxo da minha consciência, propus-me concentrar em assuntos que considero importantes para o momento atual. Eu chamo esses assuntos de nós. Nó mesmo, como o nozinho que você dá aí no cadastro do seu tênis. Por exemplo, no nó chamado anti-algoritmia, a minha ideia é traduzir em alguns conteúdos que estou planejando o porquê da crise das timelines e de como isso pode gerar resistências interessantes. Dentre elas, o podcast. Já em Paternidade 21, pretendo conversar com pessoas que estão reinventando o conceito com base no momento atual, repleto de tantos desafios e retrocessos. Tem um nó também chamado Mentoria. Nele, a ideia é me colocar à disposição desses profissionais criativos do século XXI nas missões que eles têm para reencontrar um lugar ao sol. Ou, então, aprender a usar filtro solar. Para esse nó, eu pretendo criar algum tipo de dinâmica que ainda não está muito clara na minha cabeça, mas ela vai existir. Caso você já se interesse desde já, é só mandar um e-mail através do formulário de contato no site mauramaral.com, clica lá em Fale Comigo. Tem também o Analogic Porn, que a ideia é dar uma olhada nos movimentos que levaram a esse atual renascimento e ressignificação dos objetos analógicos que nos cercam, que muitos já julgavam perdidos e esquecidos no tempo. Quero entender por que isso está acontecendo. Esse está bem verdinho ainda, estou começando a fazer as primeiras leituras, mas penso em coisas bem legais sobre ele. Bom, esses 4 nós são, na mais absoluta verdade, a tradução do meu estado mental atual. Sem personas, sem estratégias, sem coberturas, sem detalhamentos, sem gatilhos aqui, títulos interessantes a colar. São apenas um resumo do meu estar no mundo.
E aqui fazemos uma importante ligação com o programa de hoje e com Flusser em particular. Um dos meus traços mais marcados em toda a existência, nesses longos e curtos 46 anos, foi a paixão por livros. Eu herdei alguns da minha biblioteca de casa e há mais de 20 anos monto a minha própria, com compras mensais que às vezes superam o razoável. E todas as raras vezes que esse meu canto da casa é visitado, a pergunta é sempre a mesma. Mas você já leu todos esses livros? Claro que não. Isso não faz a menor diferença. O que conta é que eles me escolheram em algum momento. E em um segundo momento, eu vou abri-los. O programa de hoje é um exemplo desse segundo momento. Originalmente, esse tipo de episódio eu tinha imaginado se chamar Introduções de Livros que eu nunca li. Justamente para brincar com essa pergunta que as visitas aqui em casa fazem. Mas não existiria livro melhor para trazer para a minha provável audiência do que o de hoje, que eu li sem parar do momento que abri até a última página. Em Um Mundo Codificado, temos um resumo irresistível da capacidade imaginativa de Wilhelm Flusser, que nos leva pela evolução de nossa capacidade de produzir e lidar com imagens, coisas, objetos e ferramentas. Entender que isso nos faz humanos. Até onde se sabe, a gente é o único animal na natureza que tem a consciência de sua existência e de sua finitude. E tece um mundo codificado de imagens e ferramentas, também chamado de cultura, ao nosso redor para fugir dessa única certeza. Aqui, na realidade desse podcast, a única certeza que temos é que toda segunda-feira tem programa novo, e que no Penso número 8 vou rebatizar a série que começa agora. Trechos de livros que li só para minha provável audiência, apresentando O Mundo Codificado, por uma filosofia do design da comunicação, de Wilhelm Flusser, editora Ubu, 2017, página 32. O nome escolhido pela zootaxonomia para identificar a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, expressa a opinião de que nos diferenciamos dos hominídeos que nos precederam exatamente por uma dupla sabedoria. Se considerarmos o que conseguimos fazer até aqui, essa dominação torna-se ao mínimo questionável. Por outro lado, a designação Homo faber afigura-se menos investida ideologicamente pelo fato de apresentar um caráter mais antropológico do que zoológico. Essa denota que pertencemos àquelas espécies de antropóides que fabricam algo. É uma designação funcional, uma vez que nos permite colocar em cena o seguinte critério. Se encontrarmos resquícios de hominídeos em qualquer lugar, desde que nas proximidades de algum local de produção de artefatos, fábrica, e se acaso não houver dúvidas de que a atividade nessa fábrica era exercida por esses hominídeos, então pode-se designá-los como Homo faber, ou, mais propriamente, como homem. Em sítios arqueológicos de esqueletos de primatas, por exemplo, fica evidente que as pedras ao redor foram colocadas e trabalhadas por eles mesmos de modo fabril. A despeito de todas as incertezas zoológicas, esses primatas deveriam ser chamados homines fabri, ou, por que não, de homens propriamente. A fábrica é, portanto, uma criação comum e característica da espécie humana, aquilo a que já se chamou de dignidade humana. Podem-se reconhecer os homens por suas fábricas. Os especialistas em pré-história dedicam-se também a esse estudo. E é o que os historiadores deveriam fazer, mas nem sempre o fazem. Ou seja, pesquisar as fábricas para identificar o homem. Para investigar, por exemplo, como vivia, pensava, sentia, atuava e sofria o homem neolítico, não há nada mais adequado do que estudar detalhadamente as fábricas de cerâmica. Tudo, e em particular a ciência, a política, a arte e a religião daquelas comunidades pode ser reconstruído a partir de organização das fábricas e dos artefatos de cerâmica. E o mesmo pode ser afirmado para as demais épocas.
A análise detalhada de uma oficina de sapateiro do século XIV no norte da Itália, por exemplo, pode resultar em um entendimento mais profundo das raízes do humanismo, da reforma e da renascença do que aquele derivado do estudo de obras de arte e de textos políticos, filosóficos e teológicos, pois as obras e os textos foram em sua maioria produzidos por monges, ao passo que as grandes revoluções do século XIV e XV tiveram sua origem nas oficinas e nos conflitos de que ali insurgiram. Portanto, aquele que indaga sobre o nosso passado deveria concentrar-se na escavação de ruínas das fábricas. E quem se interessa por nosso tempo deveria, em primeiro lugar, analisar criticamente as fábricas atuais. Aquele que dirige sua pergunta para os dias futuros estará com certeza perguntando como será a fábrica do futuro. Se considerarmos, então, a história da humanidade como uma história de fabricação e tudo o mais como meros comentários adicionais, torna-se possível distinguir, grosso modo, os seguintes períodos. O das mãos, o das ferramentas, o das máquinas e o dos aparelhos eletrônicos. Aparate. Fabricar significa apoderar-se de algo dado na natureza, convertê-lo em algo manufaturado, dar-lhe uma aplicabilidade e utilizá-lo. Esses 4 movimentos de transformação, apropriação, conversão, aplicação e utilização são realizados primeiro pelas mãos, depois por ferramentas, em seguida pelas máquinas e, por fim, pelos aparatos eletrônicos. Uma vez que as mãos humanas, assim como as mãos dos primatas, são órgãos próprios para gerar coisas, entenda o ato de gerar, virar, como uma informação herdada geneticamente, podemos considerar as ferramentas, as máquinas e os eletrônicos como imitações das mãos, como próteses que prolongam o alcance das mãos e, em consequência, ampliam as informações herdadas geneticamente graças às informações culturais adquiridas. Portanto, as fábricas são os lugares onde aquilo que é dado é convertido em algo feito, e com isso as informações herdadas tornam-se cada vez menos significativas, ao contrário das informações adquiridas, aprendidas, que são cada vez mais relevantes. As fábricas são lugares em que os homens se tornam cada vez menos naturais e cada vez mais artificiais, precisamente pelo fato de que as coisas convertidas, transformadas, ou seja, o produto fabricado, reagem à investida do homem. Um sapateiro não faz unicamente sapatos de couro, mas também, por meio de sua atividade, faz de si um sapateiro. Dito isso de outra maneira, as fábricas são os lugares onde sempre são produzidas novas formas de homens. Primeiro o homem-mão, depois o homem-ferramenta, em seguida o homem-máquina e finalmente o homem-aparelho eletrônico. Repetindo, essa é a história da humanidade. MauroAmaral.com é a conexão direta entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua. O podcast está disponível em todos os principais agregadores, sempre procurando por MauroAmaral.com. Siga no Spotify, dê 5 estrelinhas no iTunes, também chamado de Apple Podcasts, nos encontre no Google Podcasts, no Pocket Casts ou onde mais você curtir ouvir histórias em áudio. No site que hospeda o programa, MauroAmaral.com, você encontra ainda o link para a nossa newsletter e também para o grupo de distribuição de conteúdo. Você digita MauroAmaral.com/direto e passa a receber pelo seu WhatsApp links dos programas, de textos que eu usei para produzir esse programa, fotos da produção, bastidores e tudo mais. A nossa rede social prioritária, por acaso, é o Instagram. Procure por @MauroAmaral e acompanhe os bastidores durante a semana por lá também. E eu ainda respondo e-mails em eusou@MauroAmaral.com. Penso número 8, gravado em 31 de agosto de 2019. Roteiro, edição e mixagem, Mauro Amaral. Na trilha sonora, você ouviu trechos de Wendy Carlos, que por si só já valeria outro programa como esse.